né? Vamos agradecer a Deus por esse momento. Quero que você abaixe sua cabeça. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por fazermos parte de Tua família. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, Senhor, mas o Senhor nos trouxe para essa família, Nova Igreja Batista Grande Circular. Mas muito mais do que participar de uma igreja, de uma congregação, o Senhor nos chamou para fazer parte da Tua família real, da Tua família celestial, Senhor. Por isso nós rendemos graças a Ti e Te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, Pai, no nome de Cristo. Amém. É maravilhoso nós fazermos parte da família de Jesus. Tenho certeza que a sua vida, depois que você tomou a decisão, não de participar dessa igreja, mas de fazer parte da família do Senhor. E aí talvez você olhe para a família de Deus e você, na vida de Jesus, você vai enxergar que mesmo o Senhor passando por muitas lutas, muitas dificuldades, o Senhor permaneceu santo, o Senhor permaneceu firme. Ele, junto com seus discípulos, levaram a mensagem do Senhor, levaram a mensagem da redenção em Cristo Jesus. E mesmo depois de tantas perseguições que os apóstolos, os discípulos passaram, hoje nós estamos aqui. A verdade é que nós só saímos das nossas casas porque Jesus deu a sua vida por nós, e quão grande é o nosso Deus. E aí você olha para a sua família e, ao participar da família de Cristo, você talvez se pergunta: bom, agora eu tomei minha decisão ao lado do Senhor, como é que vai ser, né? Como é que, poxa, eu sou cheio de defeitos, cheio de falha, como é que Deus vai transformar a minha vida? E existem várias passagens, Jesus em vários momentos, ele nos dá grandes promessas, e ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz que é para nós, eu e você, virmos como... Porque talvez os casais, né, o cônjuge, o marido diga assim: não, eu não sou. Se a mulher disser para você que você é, então porque você é, meu irmão? Porque essa pessoa conhece você. Essa pessoa sabe quem você é de fato. Talvez um amigo íntimo conheça tão bem você e diga: você é dramático, rapaz. Você é cheio de onda, né? A pessoa que diz assim, cheio de... com 2 Crônicas, capítulo 24, porque nós vamos pegar esse trecho histórico que faz também menção à história desse personagem. Eu quero contar a história do rei Joás. Você conhece o rei Joás? Você já ouviu falar do rei Joás? Você conhece alguma coisa da vida desse personagem? 2 Reis, capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, esse nome é um trava-língua, viu? Jeozeba, filha do rei Jorão e irmão de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Joás, esse personagem que eu estou falando com você nessa noite, ele participou de um momento de uma revolução, eu posso dizer assim, uma revolução muito sangrenta no reinado de Israel e Judá. Como você sabe, depois do pecado de Salomão, o povo de Israel foi dividido. Na verdade, o reino foi dividido. As 12 tribos de Israel foram divididas. 10 tribos para o lado norte e 2 tribos para o lado sul. Judá e Benjamim ficaram para o lado sul. E aí, num contexto de totalmente de guerra, de morte, de sangue,
Aparece um homem chamado Jeú, que se levanta, Deus o chama, e ele simplesmente diz: vai na casa de Acabe e detona, acaba, mata, assassina todos os descendentes de Acabe. Acabe era, nesse momento, rei de Israel. E é exatamente isso que ele faz. Ele mata cerca de 70 descendentes de Acabe. E a Bíblia diz que Joás tinha um pai. O atual pai era rei de Judá. O nome dele era Acasias. Ele também foi um homem perverso, apesar de que alguns reis de Israel, assim como Joás, foi um rei bom. Foi um rei bom. Os reis de Israel, todos os reis de Israel foram reis maus. Mas Joás ali, como parte do tronco de Davi, da linhagem real de Davi, foi um rei bom que governou Judá. Mas Acasias, pai de Joás, não andava nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que por conta disso, este também foi assassinado por Jeú. Olha lá, então Jeú assassinou Acabe, rei de Israel, e também Acasias, rei de Judá. Por sinal, ele matou também muitos descendentes e muitos soldados, né, do rei Acasias. Jeú toma o trono de Israel. E quem vai ficar agora em Judá? Quem vai ficar? Quem vai governar? A mãe de Acasias, que era a avó de Joás, era uma mulher muito ambiciosa, uma mulher muito perversa. Você sabe qual é o nome dessa mulher? Nós acabamos de ler, né? O nome dessa mulher? Atalia. Ela se chamava Atalia. Olha esse nome. Você conhece alguma Atalia? Né? Cuidado, tá? Não namore uma Atalia. Não estou profetizando que é alguém ruim, não. Mas essa mulher também era perversa. Agora adivinha de quem ela era filha? Adivinha? Jezabel, olha só. Você conhece Jezabel? Jezabel você conhece, né? Conhece? Quem conhece Jezabel? Oh, meu Deus do céu. Ô mulher perversa, né? Jezabel era mulher de Acabe, ou seja, Atalia tinha pais perversos. Jezabel e Acabe. Atalia não adorava, assim como os seus pais não adoravam a Deus, Atalia também não adorava a Deus. Ela adorava Baal. Atalia então faz o seguinte: mataram o pai dela, né? Mataram o filho dela, que era rei de Judá. Ela encontra ali uma oportunidade. Toma o trono de Judá. Fica no lugar de seu filho. E para se estabelecer no trono, o que Atalia fez? Matou todos os descendentes da linhagem, né, sucessória, né, que seria ali estabelecido. Os filhos de Acasias, todos foram mortos pela própria avó. Olha que história macabra. Ou que mulher perversa, né? Que mulher perversa. Matou seus próprios netos. Mas adivinha? Ela não matou. Porque a Bíblia fala de uma mulher chamada Jeozeba. Jeozeba, eu consegui. De manhã eu falei que isso aqui era um trava-língua, aí eu não estava conseguindo falar, e eu disse que era Josi. Não vou chamar de Jeozeba, não. Porque eu olhei assim, eu Jeozeba, Josi, né? Josi. Pronto, ficou Josi. Então não estranhe se eu falar Josi, tá? Não estranhe. Tem alguma Josi aí? Não é você. E você não é perversa. E essa Josi aqui é boazinha. Tá bom? E a Atalia faz o seguinte: mata todos os filhos de Acasias, mata seus próprios netos para assumir o trono. E por um tempo, meus irmãos, ela consegue ficar ali no trono. Mais ou menos 6 anos. Durante 6 anos, ela governou, né, Judá. E Joás, ele tinha apenas 1 ano de idade e milagrosamente, graças à sua tia, Josi, eu ia falar Jeozeba, mas não é Jeozeba, Josi. Graças à sua tia Josi, que era irmã de Acasias,
Joás foi ali alimentado, foi cuidado no templo, separaram um espaço numa câmara. A Bíblia diz que é uma câmara. A câmara é o mesmo que um quarto no templo, na casa do Senhor. E durante 6 anos Joás era alimentado por Jose e Joia. Sabe quem é Joia? Joia é Joiada, né? Joiada é o marido de Jose. Tá? Então eu não vou falar Joiada, que também é um trava-língua, e eu vou me enrolar, eu vou falar Jose e Joiada, tá? Jose e Joiada. Isso, meus irmãos, para mostrar. E Deus deixou registrado essa passagem, essa história, para mostrar a sua fidelidade, as promessas que Ele estabeleceu em nossas vidas. E essa é a primeira lição. Aprendendo com a vida de Joás. A primeira lição é: Deus cumpre as suas promessas. Nós vamos aprender com a vida desse personagem que a gente aprende com coisas certas e coisas erradas, né? Que as pessoas fazem. E a gente não precisa cometer os erros para a gente aprender a lição. A gente observa os erros e aprende a lição. Mas a primeira lição é que Deus cumpre as suas promessas. E o que é uma promessa, meu irmão? É um juramento? É uma garantia? É algo certo? É algo certeiro? A palavra promessa quer dizer compromisso. A palavra promessa quer dizer juramento. A palavra promessa quer dizer que alguém se compromete a fazer algo para com você e diz que vai cumprir. Você conhece alguém que prometeu algo para você essa semana e não cumpriu? Tem alguém assim? Tem alguém que passou por essa situação? Talvez alguém está devendo você, fizeram assim, não, porque olhou para trás e viu que o irmão está atrás dele, olha, né? Então, não precisa levantar a mão, tá bom? Deus conhece o seu coração. Mas o fato de Joás ter tido a sua vida poupada, isso prova, meus irmãos, que Deus cumpre as suas promessas. Porque centenas de anos antes, Deus havia falado lá para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E nesse lugar, Abraão, eu vou te fazer um povo muito numeroso, uma grande nação. E ele prometeu isso para Abraão e prometeu para os filhos de Abraão. Ele prometeu isso para os filhos de Isaac, ele prometeu para Jacó, que posteriormente passou a chamar-se Israel. E através de Israel, toda a linhagem do Senhor, toda a linhagem do Messias se construiu. Então, Deus ainda cumpre as suas promessas, mesmo numa situação em que ficou apenas um descendente de Davi. Graças ao Senhor e graças a essa criação secreta de Jose, que durante 6 anos cuidou com muito carinho e dedicação, ensinando ali Joás nos caminhos do Senhor, ensinando as Escrituras para Joás. A vida de Joás é uma prova viva de que Deus cumpre aquilo que Ele diz, meu irmão. Se você já se decepcionou com pessoas, porque pessoas prometeram coisas para você e essas pessoas não cumpriram com a sua palavra, entenda uma coisa: as pessoas falham. Nós falhamos. Eu sou falho. Por isso você sempre deve levar em conta a condição humana. Mas Deus não falha. Se você já se decepcionou com pessoas, é porque o seu coração não está com Deus. Se você já se decepcionou porque alguém não cumpriu uma promessa na sua vida, é porque o seu coração não está inclinado para com o Senhor. E eu digo mais, talvez você, conforme aqui o Rafael falou, né? Já estamos findando o ano. O ano já está acabando. E aí, você no início do ano fez planos, colocou metas no início do ano. E dentro desses planos, dessas metas, existiam coisas que faziam parte da promessa de Deus. E está parecendo, chegando no final do ano, está parecendo que essas promessas não vão se cumprir. E você está pensando, e agora? Você se planejou, você se organizou,
E de repente, planejou que até o meio do ano você sairia do endividamento. Até um determinado momento você se planejou, agora esse ano sai, esse ano eu consigo a minha casa. Mas um infortúnio aconteceu, meu irmão. Talvez alguém ficou doente na sua família. Talvez aconteceu algo trágico que impediu você de se organizar financeiramente. E aí você coloca a culpa em Deus. E muitas das vezes, na verdade, a gente mesmo é desorganizado e a gente põe a culpa em Deus. Quando as coisas não dão certo, meu irmão, minha irmã, você tem que fazer a pergunta, porque se você lá em janeiro fez planos, e aí, para que se cumprisse esses planos, você tinha que aprender a esperar, ter paciência, saber esperar no Senhor, e você se precipitou, se agoniou, se desesperou, agora não culpe Deus, né? Então, assim, talvez Deus pense assim, o que esse cabeção tem nesse cérebro dele, né? Quer dizer que ele quer que organize a vida dele financeira, mas mete um empréstimo. Quer que organize a vida financeira dele, mas trabalha com a agiota. Aí você pergunta para Deus, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais, está difícil, a minha vida está difícil, Senhor, me ajuda. Aí você pergunta onde estava Deus, deixa eu dizer, Deus está no mesmo lugar, sentado no trono. E assim, de camarote, vendo seus filhos fazendo as cagadas. Essa é a verdade. Então, a gente tem que confiar que Deus está no controle? Temos. Que Deus vai cumprir suas promessas em nossas vidas? Sim, vai cumprir. Eu estava falando de manhã, uma adolescente chegou comigo e disse, pastor, eu vi durante muitos anos a minha mãe e meu pai declararem amores, e papai dizia para a mamãe, eu te amo, meu amor, mamãe dizia, eu te amo, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou abandonar você. Pastor, meus pais se separaram. Como que eu vou acreditar? Como eu vou confiar nas promessas de Deus? E sabe, existem coisas que às vezes não estão no nosso alcance. A verdade é que pessoas podem falhar com a gente, mas Deus não vai falhar, nunca irá falhar. Quando você não pode contar com mais nada e com mais ninguém, quando pessoas virarem as costas para você, meu irmão, lembre-se, Deus é fiel. Deus não irá virar as costas para você. Você pode confiar no Senhor, porque Ele é Deus fiel e sempre cumpre aquilo que Ele prometeu. O salmista fala no capítulo 89, verso 34, ele nos diz por que você tem que passar por isso. Ele fala, eu tenho uma aliança contigo, e por conta dessa aliança, eu não vou violá-la. Eu não vou violar a aliança que eu tenho contigo, então te acalma, não te desespera, porque eu não vou mover nenhuma palha, ainda não irei mover nenhuma palha. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Então, te acalma, meu irmão. Porque Deus, a Bíblia diz em Números capítulo 23, verso 19, que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que mude de ideia. E essa passagem diz assim, será que tendo Ele prometido, será que Ele é menino? Será que Ele é moleque para não cumprir o que falou? Deus não pode mentir para você, meu irmão, minha irmã. O problema é que nós somos desesperados, agoniados, ansiosos, queremos as coisas para ontem. Sabe? Ontem à noite eu tive assim um tanto assim de ansiedade por conta dessa mensagem. Porque eu queria assim, pronta, manda, Senhor, revela. Aí estava mais ou menos pronto, aí eu peguei, eu só dei uma revisada numa mensagem que eu já tinha dado nos adolescentes, aí eu digo, não, mas tem que melhorar. E aí eu digo, meu Deus, pensei que já estava pronta. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Essa é uma característica de quem vive ansioso.
se desespera, se agonia. E aí eu acalmei o meu coração, orei a Deus e me derramei diante do Senhor. Afinal de contas, é Deus quem opera nas nossas vidas, não é nas nossas forças. Nenhuma promessa de Deus falhou e não irá falhar. Deus fez várias promessas para os seus filhos. O problema é que a gente acha que as promessas de Deus para as nossas vidas têm a ver com coisas materiais. A gente acha que as promessas de Deus em nossas vidas têm a ver com relacionamentos, têm a ver com finanças, que as promessas de Deus em nossas vidas têm a ver com um emprego, um trabalho bem-sucedido, que as promessas de Deus em nossas vidas têm a ver com o nosso casamento, o nosso relacionamento. Mas não, meu irmão. E aí a gente pensa que para ter uma vida próspera precisa dessas coisas. Deixa eu dizer o que é uma vida próspera. Uma vida próspera são esses elementos aqui que eu vou falar para você agora. São exatamente as promessas que Deus já fez e continua realizando em nossas vidas. Letra A, vida eterna. Essa é uma promessa que Ele tem para as nossas vidas. Vida eterna. Existe coisa melhor, vida eterna? Vamos participar um pouquinho da vida eterna na outra semana no acampamento de adultos. Vai ser fantástico. Se você gosta desses momentos, se você aprecia e tem regozijo, alegria para esses momentos, imagine então quando nós estivermos juntos no céu. Vida eterna. Jesus deu a sua vida por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra promessa que Ele nos deu, que tem a ver com prosperidade. Letra B, certeza da salvação. Certeza da salvação. Em João capítulo 10, verso 28, Jesus fala: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Oh, coisa boa, saber que nós temos essa certeza, que está em nossas mãos e que ninguém pode nos arrancar. C, perdão dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa se você tem pecado, falhado, levanta, meu irmão, pede perdão, confessa teu pecado, as coisas mudam. Né? Deus nos dá outras oportunidades para nós recomeçarmos. Deus nos dá sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. E aí nos momentos de dificuldade, letra E, Deus nos dá força. Deus nos dá força. Mas aqueles que esperam no Senhor, renova suas forças, sobem, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E letra F, Ele supre as minhas necessidades. O apóstolo Paulo falou: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus é fiel, meu irmão. E eu vou falar para você, não sei se vai ser esse ano, não sei se vai ser em 2024, não sei se vai ser em 2025, mas Deus é fiel, Ele vai cumprir. Se estiver dentro da vontade do Senhor, Ele vai cumprir. Como eu sei, pastor, que está dentro da vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Um filho só sabe se está fazendo as coisas certas para com seus pais, se os seus pais muitas das vezes não falam nada, mas os seus pais dão recompensas, os seus pais reconhecem. E são essas coisas que a gente precisa observar, porque quando o pai mostra para o filho onde ele está falhando, onde ele está errando, é aí que é o bloqueio da promessa de Deus para nossas vidas. Você precisa avaliar onde você está falhando para com Deus, para saber aonde essa promessa não está se cumprindo. Aprendendo com a vida de Joás, e aí a gente aprende a lição número 2. A lição número 2 é: ouça bons conselhos. Olha só, em 2 Reis capítulo 11, do verso 4 ao verso 5, preste muita atenção. No 7º ano, Joiada, o mentor,
o líder, o titio de Joás, mandou chamar os capitães dos carros e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra terça parte estará no portão sul. E a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa desse palácio. Joiada teve uma ideia: vamos fazer um esquema aqui no palácio. Então chamou os comandantes dos exércitos e deu essa ideia: guardas na terça parte da noite, guardas na terça parte do dia, vamos cercar. Porque eu quero apresentar o menino como rei de Judá. E certamente, ao apresentar o menino, rei de Judá, a Atalia, a louca, filha de Jezabel, ia pirar o cabeção. Até porque ela era a rainha, digamos assim, que estava ali. Era uma falsa rainha, na verdade, né? Era uma falsa rainha. E é exatamente isso que acontece. Então, Joia fez um esquema de segurança para apresentar o menino. Só que ele avisou: se ela aparecer, não percam tempo, mate a bicha, que a cobra tem que matar na cabeça. A bicha é venenosa, não perca tempo. E é exatamente isso que acontece. Você lê aí nos versos 13 e 14. Joiada dá a ordem aos militares que mate Atalia, e assim eles o fazem. E aos 7 anos de idade, Joás é ungido rei da nação de Judá, o rei mais jovem a governar uma nação. E por ser tão jovem, meu irmão, minha irmã, ele precisaria de muita ajuda. Você imagina, 7 anos de idade, governar um povo. Precisaria de muita ajuda. E o seu principal mentor, o seu professor ali, estava com ele, disposto a ajudá-lo, disposto a orientá-lo. 2 Reis, capítulo 12, verso 2. No 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel, Joás começou a reinar em Judá. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. E como falei, Joiada era uma espécie de mentor. Ele orientava Joás sobre questões importantes do reinado. Ensinou as leis do Senhor para o garoto nas primeiras décadas do seu governo. E esses conselhos de Joiada para Joás fez toda a diferença na vida do rei. Fez toda a diferença. Ele derrubou altares idólatras. Ele fez decretos. Ele restaurou as ofertas no templo. Organizou a vida no templo. Estava uma bagunça. E nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, que nessa caminhada nós vamos precisar de pessoas que sejam amigos, sim, mas sejam amigos conselheiros. Você tem um amigo conselheiro? Você tem um amigo conselheiro? Ele está aí do seu lado? Então agradeça esse irmão, essa irmã. Tem um ditado que fala, e esse ditado, quem assina esse ditado é o diabo, que diz: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É o diabo que disse isso. Deus colocou, meu irmão, minha irmã, uma série de pessoas para lhe ajudar nessa caminhada, para te aconselhar, para te orientar. Conselheiro é aquela pessoa que vai te direcionar. Conselheiro não é aquela pessoa que vai dizer o que você quer ouvir, não, tá? Conselheiro é aquela pessoa, exatamente aquela pessoa, que muitas das vezes vai confrontar as suas vontades, que muitas das vezes vai fazer você ficar chateado, você vai ficar birrado, porque de repente você saiu, você ali, fiel no ministério, sempre participante no grupo, mas porque um dia você passou, uma semana que você passou lá nas suas férias, lá com a sua família, aí porque você postou uma fotinha lá com uma latinha de cerveja, e aí o seu líder, vou ter que conversar com esse caboclo. E aí a pessoa vai lá, conversa com você, e você acha que essa pessoa quer ser seu pai, você acha que essa pessoa quer o seu mal. Não, essa pessoa não quer o seu mal. É porque você carrega Cristo, meu irmão.
na sua vida. É porque você tem que dar luz ao meio que você está. E você não estava fazendo isso. Você estava sendo trevas. Você estava dando mau testemunho. Então, o conselheiro vai ser muitas das vezes esse tipo de pessoa. E aí, a gente tem que aprender com a experiência, sim, mas é sensato que você aprenda com os erros dos outros. Não precisa você cometer esses erros. E o conselheiro, ele vai falar a verdade para você, doa quem doer. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22, que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quanto mais você tem a vida, eu não estou dizendo para você revelar a sua vida para todo mundo, não. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais na sua vida você está cercado de pessoas que lhe orientam, mais você vai ser bem-sucedido. Mais você vai aprender nessa jornada. Agora, se você só fica ali, recluso, só fica ali, ai não, eu falo só para minha esposa. Será que é o suficiente? Será que a sua esposa vai falar para você o que você tem que ouvir? Por isso você precisa tomar uma decisão muito importante, ter amigos conselheiros, ter pessoas que vão estar com você, admoestando você, incentivando você. Porque quando você decide ser sábio ao ouvir bons conselhos, você vai saber tomar a decisão certa na sua vida. Muitos dos nossos planos que a gente coloca no papel e depois passa para a prática, não dão certos porque a gente não se aconselhou. Pastor, eu fiz a minha associação aqui com meu irmão aqui, montamos um negócio aqui e não deu certo. Aí, você buscou conselhos? Você se orientou? Pastor, perdi 6 meses do meu tempo num curso que eu não aprendi nada. Pois é, você buscou o conselho de alguém que fez o tal curso? Porque talvez essa pessoa poderia dizer para você. Então, às vezes, as pessoas elas não buscam conselhos, essa é a verdade. Sabe qual é a verdade, meu irmão? Minha irmã, é que a gente quer fazer a vontade da nossa carne. Essa é a verdade. Porque quando você chega para o seu líder, quando você chega para o seu pastor e diz assim, pastor, eu estou aqui, eu e minha esposa, a gente conversou, tá bom? De uma forma bem madura, pastor, e decidimos nos separar. Tá bom. Como assim, pastor? Tá bom? Como assim, meu líder? Tá bom? Tá bom, tu já decidiu, tu já falou, tu quer que eu fale o quê? Né? Não é assim, meu irmão. Não é assim, minha irmã, que a gente busca conselhos. Não é assim que a gente busca ter uma vida sábia. Não é assim, não é dessa forma. Então, se você está enfrentando algum problema, se você está passando por alguma dificuldade, se aconselhe. Busque orientação. Busque orientação. Pastor, eu estou avisando para o senhor que semana que vem eu não estou vindo mais para a igreja. Tá bom. E aí tem irmão, é engraçado, tem irmão que fica chateado com a reação do líder. Fica chateado. Poxa, ele não lutou por mim. Mas, seu cabeção, como é que ele vai lutar por isso? Já decidiu. Então vai. Vai viver sua vida desenfreada, de acordo com as suas vontades. Vai ver. Você vai ver no que vai dar. Busque a sabedoria de Deus através do conselho. E sabe, eu digo mais. Se você está envolvido em alguma atividade perigosa, busque conselho. Sabe, às vezes a gente tem um pecado escondido e a gente... O que o irmão vai pensar de mim? O que o irmão vai pensar? Se eu compartilhar esse problema, eu que já sou um coroa aqui de 60 e poucos anos, se eu disser para o meu líder que eu tenho um problema com pornografia, Deus vai pensar o quê? Eu sou indigno. Está que nem um irmão que eu convidei para a peça do Toy Story, e aí ele... Conheci ele aqui, aí... Fez um serviço aqui na igreja, conheci ele e começou a falar da vida pregressa dele, né? Ele disse, pastor, o senhor não sabe como eu sou. Tenho até vergonha de falar para o senhor. Eu disse, mesmo se você tem vergonha, se você não se sente bem, fique à vontade. Não, mas eu vou falar, mas o senhor é um homem de Deus. Eu digo, eu sou um pecador, meu irmão. Não, pastor, mas já me pegaram. O traficante já me pegou, me botou de cabeça para baixo, amarrou minhas pernas e me deu chibatada na cara. Eu digo, ih, caroço, como assim, cara? Sério, pastor, peguei muita lambada, fiquei pelado. Eita, caroço, meu Deus do céu.
E eu fiquei ali, ô Senhor do céu, com quem eu estou falando? Estou brincando, meu irmão, minha irmã. Sabe o que eu falei para ele? Meu amigo, Deus está te chamando. Um dia Deus me chamou. Porque as pessoas pensam assim, né? Falar para o pastor, o que ele vai pensar de mim? Gente, o pastor é pecador também. A diferença está que nós queremos fazer a vontade de Deus. E nós buscamos a santidade. Nós queremos a santidade em nossas vidas. E fazemos parte da família de Deus. E Deus está esperando que você também faça parte. Foi exatamente isso que eu falei para ele. Venha para a família do Senhor. Deus vai transformar. Mas o que vai acontecer comigo? Eu sou cheio de erros e falhas. Normal. Se você fosse muito certinho, né? A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, não foi para os sãos. Então busque orientação. Porque se você não buscar orientação a respeito desse pecado que está escondendo, que você está escondendo, olha, isso é orgulho, meu irmão. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Lição número 3 da vida desse camarada Joás. Mantenha o foco em Deus. Mantenha o foco em Deus. Essa é a terceira lição. Joás, sendo guiado por Joia, começou bem. Restaurou o templo, conforme eu falei, tomou decisões para acabar com as coisas ilegais, acabar com a idolatria. Na verdade, Joás foi uma luz ali, no meio daquele período escuro. E boa parte da sua vida, ele seguiu o Senhor, apesar de não ter sido criado por seus pais, porque seus pais não eram tementes ao Senhor. Ele foi criado pelos seus tios Joiada e Joseba. 2 Reis, capítulo 12, do verso 4 ao 6. Olha só o que ele fez. Uma das coisas que ele fez. Joás disse ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa de Deus, deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos do templo, sempre que houver um reparo a fazer. Joás cuidou da casa do Senhor, organizou ali a casa, né? Aquele ditado, né? Vamos organizar a casinha aqui para ficar legal, e foi exatamente isso que Joás fez. Mas Joás tinha um problema. Ele não tinha uma fé totalmente alicerçada no Senhor. Porque a Bíblia diz que enquanto seu tio estava vivo, ele obedecia a Deus. Mas quando seu tio morreu, ele não obedeceu assim e se afastou dos caminhos do Senhor. Aí você vai lá para 2 Crônicas. Nós vamos ver o trecho final dessa história, do que aconteceu com esse personagem. 2 Crônicas 24, 15. Diz assim: envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E foi nesse momento, e a Bíblia diz aqui, está dizendo para nós vamos ler agora o verso 17 e 18, que ele começou a adorar a ídolos. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Atenção, rapidinho. Esse prostrar-se, nessa época, queria dizer o seguinte: tu é o cara, nós te reverenciamos. E um rei que temia o Senhor, não era um rei orgulhoso, soberbo e vaidoso. E aqui a Bíblia diz que ele os ouviu. E o rei os ouviu, ou seja, ele se inclinou, ele recebeu aquela reverência. Verso 18: deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram então aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Meus irmãos, talvez Joás se apoiava nas ideias do seu tio, somente isso. Aqui a palavra de Deus não está dizendo isso, mas a gente pode deduzir. Porque é muito breve, é muito rápido esse distanciamento de Joás dos caminhos do Senhor.
Porque quando ele foi posto à prova, ele se afastou de Deus. E é essa lição que deve ficar em nossas vidas, independente de pessoas, independente de circunstâncias. Foque em Deus. O seu foco deve ser o Senhor e não as pessoas. Como você vai se amparar em pessoas que são falhas? Né? Já contei para vocês, né? Existem alguns momentos na minha vida que sempre assim a chave vira, né? E aí quando a chave vira, meu irmão, poxa, é maravilhoso, ó. Eu contei de manhã do pastor Fred, vou contar outra chave que virou, né? O pastor Fred falou, olha, prefiro viver 70, 80 anos da minha vida agradando a Deus do que perder a eternidade. Eu digo, uau, né? Mas a respeito disso, eu me lembro quando a esposa do pastor falou assim com os líderes, né? A esposa do pastor antes de Anaína, não olhe para mim. Ela disse, não olhe para mim, porque eu sou falha. E digo mais, eu posso falhar e posso decepcionar. Aí eu disse, não, você, Janaína, a anja do Senhor, ainda falei assim, né? Ainda falei uma heresia na hora, olha, começando na caminhada com o Senhor. Não confie em mim. Digo, mas como, Jana? Se você é nossa amiga, nossa mentora. Digo, pois é, mas eu posso falhar. E se eu falhar, você vai continuar nos caminhos do Senhor? Digo, isso parece sim ser tão simples, né, meu irmão? Como 1 mais 1 é 2, como 2 mais 2 é 4. Mas no dia a dia, na prática, não é. Às vezes a gente se chateia com a pessoa, a gente não gosta mais do nosso líder, a gente quer mudar de grupo. Não falou, não me cumprimentou, não falou comigo, não me dá atenção. Né? Um dia desse um grupo de irmãos estava falando para mim, pastor, o pessoal acho que é engraçado, pastor, eu começo a rir dessas histórias. Pastor, o pessoal pensa que a gente na semana fica combinando, né? Olha, esse domingo agora, dia 5 de novembro, depois do culto, às 21 horas, lá na minha casa vai ter uma sopa de mocotó. Aí o irmão vê a foto, né? Estou nem com o celular aqui, vê a foto no status. Olha o líder com 2 pessoas, nem me chamaram, legal. Mais uma prova de que não gostam de mim. Panelinha no grupo, né? Que parece que se combina, né? Pizza depois do culto, não sei o que, aí a panela está feita. Ele falou, pastor, mal sabe, a gente fica conversando aqui, bora para casa, eu tenho uns ossos lá, a gente já está descongelado, já boto no micro-ondas, a gente faz uma sopa e come. É assim ou não é? Ou vocês ficam se combinando durante a semana? Tu leva o osso, tu leva o macarrão, tu leva a verdura, é assim? Tu leva a negona? Calma, negona é a Coca-Cola, tá? Oh, meu Deus. A pensar negona, levar a mulher... Não, negona é barrilzinho vermelho lá. Né? Aí fica magoadinho, fica triste. Eu quero mudar de grupo. Mas ele não gosta de mim. A minha líder só toma café lá no... Sweet Doce, como é o nome desse café aqui? É chique o nome desse negócio. Eu vi lá, só chama fulana. A vida não é assim, meu irmão. Pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para as pessoas. Atenção a esse ponto. Você não pode demonstrar sua fé somente aqui dentro da igreja. Isso tem tudo a ver com isso aqui. Com Joás. Porque muitas das vezes, olha só, Joás, enquanto o líder estava lá com ele, beleza. Saiu, não estava mais beleza. E às vezes, muitas das vezes, nós somos firmes, fiéis, perseverantes na caminhada, fazemos o ministério acontecer, fazemos a música acontecer, o estacionamento acontecer, o lanche acontecer. E o nosso sorriso está lá em cima. Mas durante a semana a gente vira bicho. Durante a semana a gente toca o terror. Durante a semana a gente fala um palavrão besta. Durante a semana a gente se acaba na pornografia. Durante a semana a gente vai lá para o nosso trabalho e continua com aquelas atitudes escusas, desonestas. E a gente acha que cristianismo é só aqui dentro de igreja.
que é aqui fazendo o ministério acontecer. Não, meu irmão, o cristianismo é no chinelo, é no dia a dia. É lá no seu ambiente de trabalho, influenciando as pessoas que estão ali. Porque se você não consegue influenciar as pessoas que estão ao seu redor, então eu vou dar um apelido para você. Você é um crente James Bond. Crente James Bond 007. Ninguém sabe que você é crente. Porque você não consegue ganhar as pessoas para Cristo. Às vezes nós cedemos a certos pecados durante a semana e culpamos a falta do mentor. Eu caí porque eu não fui. Eu me apaixonei facilmente. Meu pastor, sabe por que eu me apaixonei facilmente? O líder não estava lá no meu pé. O líder não estava no meu pé, não tinha, eu estava desanimado, eu estava esfriando. Deixa eu falar uma coisa para você. Um líder, um pastor, um pregador, seja lá quem for, não substitui o seu momento com Deus através da palavra. E sabe por quê, meu irmão? E sabe por quê você cai? Porque você não está aqui, alicerçado na palavra, esperando que alguém faça algo por você. Você é que nem o cônjuge, o marido que, por exemplo, dá desculpa de ver pornografia simplesmente porque a mulher não corresponde em casa. Que diacho de pensamento louco é esse? Você tem Deus, isso aqui complementa você. Isso é insubstituível na sua vida. Você não precisa de mais nada. Você pode ter rejeição, você pode sofrer perseguição, o seu marido ou sua esposa pode não estar aí amando você como deveria, mas isso aqui é insubstituível na sua vida. E quando você tem o Senhor como chefe da sua vida, nada pode o abalar, nada irá fazer. Você pode até cair, mas você vai se levantar. E você vai buscar ajuda, você vai buscar bons conselhos. E Joás, a sua fé, estava baseada na vida do seu tio. Não baseie a sua fé em circunstâncias. Não baseie a sua fé. Não vá se meter em coisa errada porque as coisas estão dando errado para você. O que acontece com muitas pessoas que estão desistindo da vida, que estão tirando a sua vida, é porque a sua vida está dependendo de outras vidas. Depende da opinião das pessoas. Depende da avaliação das pessoas. Pare com esse vitimismo, meu irmão. Pare com esse drama. Confie no Senhor. Sabe? Eu sou muito diferente da minha esposa, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, né? Bom para ela e bom para mim. Porque eu sou um pouco expansivo, falo mais, eu sou mais comunicativo, mas minha esposa é mais na dela, né? E às vezes eu falo assim para ela, reage, mas é a personalidade dela, né? Que ela é calma, ela é paciente. E sabe o que alegra o meu coração, gente? É exatamente saber que essas nossas diferenças são propositais. É o que nos une. É o que nos faz. Nossa, eu falei alguma coisa. Eu falei alguma coisa romântica? Foi romântico o que eu falei? Foi? Cadê minha esposa? Opa, tudo bem? Linda. É adolescente, gente. Vários adolescentes. Fala sério. Tudo bem. Você quer usar adulto que está rejeitando? Estou brincando, vocês são importantes, né? Vocês são tops. Mas, sabe, a gente tem as nossas diferenças, a gente às vezes briga e tal. Dificilmente a gente briga, na verdade. Mas quando a gente briga, e toda vez que a gente briga, tem uma discussão, eu me alegro no Senhor, porque é para Ele que eu faço. Isso vale no meu relacionamento, no meu casamento, isso vale aqui na igreja, isso vale em todas as situações. Pessoas falham, pessoas erram comigo, mas eu não preciso também ficar me lamentando, me dramatizando por isso, porque é para o Senhor que eu faço. Então, meu irmão, a sua alegria tem que estar em Deus e ponto. E lição número 4, senão a gente vai até 10 horas.
Lição número 4 e última. Essa lição, ela termina com uma consequência. Lição número 4. Termine bem a corrida. Termine bem a corrida. 2 Crônicas 24, 17 ao 19. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Gente, parece que quando a gente não busca conselhos, parece que quando a gente não busca o Senhor, parece que o negócio da cera nos nossos ouvidos aumenta assim de uma maneira impressionante. É impressionante como os nossos ouvidos são tapados e os nossos olhos são vendados, porque não estamos buscando o Senhor. Porque é exatamente isso que aconteceu com Joás. No final da sua vida, se desviou dos caminhos de Deus, não seguiu mais os conselhos de seu tio. E no início do seu governo, ele havia agido contra a idolatria. Mas depois trouxe a idolatria de volta. E para corrigir esse erro, Deus levantou um homem chamado Zacarias. E sabe quem era Zacarias, meu irmão? Era exatamente o filho do sacerdote, o filho do seu tio, Joiada. Olha aí, 2 Crônicas 24, 20. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do Senhor e lhe disse, assim diz Deus, por que transgride os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Deus já estava decretando, Deus vai te deixar, meu irmão. Já era, perdeu o playboy. Zacarias tinha chamado a atenção de Joás. E olha aí, 2 Crônicas 21, 22. Por conta disso, olha o que Joás fez. Conspiraram contra Zacarias e o apedrejaram, por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou o filho. Este, ao expirar, disse, o Senhor verá e o retribuirá. A rebeldia, meus irmãos, de Joás trouxe consequências graves. E a gente aprende com esse erro desse personagem. Trouxe consequências graves. A primeira consequência, Deus usou os sírios para castigar Judá e humilhar essa nação. Olha o que acontece no verso 24 agora, verso 24. Ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo, mesmo com poucos homens, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais, assim executaram os sírios, juízes de Deus, contra Joás. Segunda consequência na vida desse personagem. Verso 25. Quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido depois dessa batalha, os servos de Joás conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Foi apunhalado em sua cama. E tem mais. Ele não foi sepultado com as honras normalmente dadas aos reis. Olha o que diz no verso 26. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabade, Simeate, Amonita, Jeozabade, filho de Simete, Moabita. O negócio foi feio, meu irmão, porque ele não terminou bem a corrida. Foi feio. Mas diferente de Joás, eu e você temos a oportunidade de avaliarmos a nossa vida. Como nós estamos nessa corrida, como nós estamos caminhando. Talvez você começou bem, mas está capengando. Talvez você começou bem, mas está querendo capengar. Está querendo olhar para as pessoas. Não está buscando bons conselhos. Sabe, nós não somos perfeitos, mas Deus espera. Para cumprir as promessas dele em nossas vidas, ele fica assim, ó, só telando você, só passando pano em você.
esperando você reagir, esperando você tomar uma decisão. Porque no reino de Deus, meus irmãos, terminativa é mais importante do que iniciativa. Para Deus não importa como você começou, importa como você vai terminar essa corrida. Talvez você tenha um histórico um pouco ruim, começou ruim na caminhada, beleza, mas agora vamos mudar. Vamos virar essa cena, vamos fazer diferente. Talvez você começou bem, agora eu vou falar para os jovens e adolescentes. Você começou bem ali desde pequeno, ali no Nova Kids, top tal, top Kids, top infantil. Agora você cresceu e está rebelde. Agora você cresceu e acha que sabe de tudo. Crescer na igreja, meu irmão, minha irmã, não garante nada, não quer dizer nada. Talvez você, quando você era criança, você dizia, eu não vejo a hora de estar no Nova Kids. Talvez quando você era adolescente, não vejo a hora de estar no Nova Teens. Talvez quando você era jovem, eu adoro Novas Jovens, mas você casou. Em vez de você se complementar com o seu cônjuge, em vez de você somar forças para o reino de Deus, você se afastou. Mas hoje Deus está lhe dando uma oportunidade, meu irmão, de fazer diferente. Mas para isso você precisa entender a sua condição. Primeiramente, saber que Deus tem promessas na sua vida, mas que serão cumpridas se você buscar bons conselhos, fazer a coisa certa, agir com sabedoria, e focar em Deus, para terminar bem a sua corrida. Convido você a baixar sua cabeça e você fazer uma avaliação agora de como está a sua corrida diante do Senhor, de como está a sua vida diante de Deus. E nessa avaliação, você vai dar uma nota para você, de como está o seu nível de intimidade com Deus, de 1 a 10. Como está a sua nota? Deus, me ajuda, Senhor, a vencer as dificuldades dessa vida e a confiar em Tuas promessas, Pai. Senhor, eu não conseguirei fazer sozinho. Eu preciso da Tua ajuda, Pai. Me ajude sempre a confiar na Tua força, Senhor, e não na minha. E apesar das minhas fraquezas, Senhor, eu sei que o guarda de Israel não dorme. Eu decido, Senhor, confiar em Ti. E a partir de hoje, decido dar um rumo na minha vida para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Que você possa terminar bem